Olá a todos, acadêmicos do curso de especialização em Gestão Pública Municipal da Federal de Mato Grosso do Sul. Bem-vindos à nossa primeira aula, denominada Planejamento Urbano. Antes que eu possa comentar um pouco sobre a nossa aula em questão, eu quero dizer a todos vocês que eu me sinto bastante lisonjeado nesse processo formativo de vocês, já que a disciplina ela aborda temáticas que bastante me agradam. Meu nome é Guilherme Garcia Velasquez, eu sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul desde 2009, formado, graduado em turismo e administração, e da mesma forma com doutorado em turismo e hotelaria, especificamente na linha de gestão de destinos turísticos. Atualmente faço o curso de arquitetura e urbanismo, então esse casamento da arquitetura com a administração e com o turismo é bastante pertinente para as discussões em torno da nossa disciplina. Importante ressaltar que a nossa disciplina ela se denomina Plano Diretor e Gestão de Municípios. Plano Diretor de Cidades. E esta primeira aula, na verdade, ela não faz parte do conteúdo do livro-texto da disciplina, mas penso eu que ela serve de uma introdução, ela serve para nos compreender as lições propostas no livro. Então, como a nossa disciplina denominada Plano Diretor e Gestão Municipal, eu preciso dizer para vocês que durante a execução nós trabalharemos especificamente com questões relacionadas aos processos de urbanização e o que geram esses processos de urbanização, a importância do planejamento na busca de prover bem-estar à sociedade, a organizar o ambiente denominado cidade, questões relacionadas à sustentabilidade. Esse município tem se tornado sustentável ou tem se mantido sustentável? Então, por fim, trabalharemos um pouco com as legislações relacionadas ao planejamento urbano, o diretor, que leva até o nome da disciplina, com relações em torno do Estatuto da Cidade, Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então, ela é uma disciplina que, embora se denomine plano diretor talvez seja o último assunto dela abordado. O objetivo geral uma capacidade um pouco mais apurada de enxergar a cidade e enxergar essa cidade a partir de sua estrutura e espaço social, de maneira com que se possa relacionar a realidade com as propostas em acordo com o que se propõe nos documentos normativos de planejamento. A palavra tão forte da disciplina acaba sendo o planejamento, especificamente. O diretor nada mais é do que uma normatização para o planejamento desse espaço chamado cidade. Eu convido a vocês a refletirem um pouquinho sobre essa terminologia planejamento. Planejamento é uma palavra que tanto usamos no parte do nosso imaginário coletivo, mas nem sempre pensamos em seu significado. Importante que a gente considere o planejamento como uma sucessão de etapas que necessariamente acontecem de forma interligadas, com um objetivo único ao fim.
Essa é uma herança trazida da escola clássica da administração, com a gestão administrativa de Henri Fayol, que tão bem nos ensinou a necessidade de planejar, de organizar, de dirigir com liderança e de controlar. Então, a intenção da nossa disciplina é entender, é discutir como é que se dão essas fases interrelacionadas no processo de definição de objetivos futuros para um espaço denominado cidade. De uma outra palavra denominada urbano, aquilo que não é rural. Urbano diz respeito à delimitação do espaço da cidade, que conta com características muito específicas, uma maior densidade de estruturas, falaremos sobre essas estruturas, e locais de áreas residenciais, de comércio, locais de saúde, de educação, e onde permeia uma. Então, o planejamento desses espaços denominados cidades são essenciais para que se consiga atingir um nível de organização, de convivência ou urbanidade, estrutura satisfatórios. Então, por isso que discutiremos um pouquinho sobre o planejamento, para que depois possamos entrar na temática da disciplina, apresentando algumas questões relacionadas ao nosso processo de formatação das cidades brasileiras e suas desigualdades, e então entendermos como é que se deu o surgimento das leis, das normatizações que culminaram no plano diretor. Trabalhar então com o que é um plano diretor e, em especial, nos utilizando do plano diretor da cidade a qual vocês estudam. Então, a partir de agora, teceremos algumas considerações sobre o planejamento desses espaços denominados cidades. E aí eu convido a cada um de vocês a colocarem atenção na foto que agora é apresentada, até para que a gente se questione também qual cidade. São todas as cidades providas de toda essa organização, estrutura, urbanidade na convivência, preocupações relacionadas ao ambiente? Sim ou não? As cidades são diferentes. São diferentes por forma de planejamento ou são diferentes também pelo contexto daquele país às quais elas se localizam? Então, são todas questões que nós precisamos colocar um pouco de atenção. Objetivo maior de se discutir o planejamento urbano, cuja uma das ferramentas é o plano diretor. A gente discute o planejamento urbano como uma forma de se prover funcionalidade àquele espaço denominado cidade. Funcionalidade diz respeito à acessibilidade. A cidade é acessível? Existe uma mobilidade fluida nesse ambiente denominado cidade? Existe segurança? Segurança pública para aqueles que residem e visitam? A cidade propicia sentimento de conforto, acolhimento a todos que lá residem, a todos que a ela pertencem e ainda aqueles que estão de passagem? Existe um senso estético? É visualmente bonito olhar para essa cidade? A cidade é organizada? Todas essas questões, elas resultam do planejamento urbano. Todas essas questões também resultam da proposta do plano diretor
de cada cidade. E a gente vai perceber que não é uma tarefa nada fácil lidar com essas variáveis do planejamento na busca de se oferecer uma cidade. E aí eu trago algumas fotos que eu acho que circulam, inclusive por esse ambiente virtual, mas que são tão interessantes quando a gente se propõe a estudar esse espaço urbano. Na primeira foto, na primeira dupla de fotos, a gente tem uma Grécia idealizada e uma Grécia real. Este local, essa cidade em questão, ela propicia outra realidade? No segundo par de fotos, nós temos a cidade do Rio de Janeiro, a mesma praia, a praia de Leblon e Ipanema, e de um lado nós temos uma imagem turistificada e de outro nós temos a realidade, a existência da favela do Vidigal na fotografia. Então, uma foto mais veiculada para a venda do destino, a favela não existe, ela foi cortada. E depois uma foto mais realista, né? Então, nós temos realidade, manipulação das cidades por conta da atividade turística. Terceiro par de fotos, um local, um ponto turístico muito famoso, o Cabaré Moulin Rouge, na cidade de Paris. Uma foto também veiculada nas mídias como chamariz para visitação à cidade, e uma outra, o acúmulo de lixos. Tratamento dos resíduos será um problema somente de países subdesenvolvidos? Veja que nós já falamos de acolhimento, hospitalidade, de realidade, de resíduos, tratamento de resíduos, e todas são questões que farão parte do planejamento de nossas. Ainda mobilidade urbana, nós temos uma avenida de São Paulo e a própria estação da Sé de metrô em São Paulo. Existe mobilidade, facilidade, as pessoas conseguem ir e vir com tranquilidade. Saneamento básico, colocamos uma foto tão bonita da cidade de Recife, a Orla Beira-Mar, e na sequência, o interior da cidade, os bairros mais distantes, mais turística. Saneamento básico, não seria essas estruturas necessárias a todos, residentes e não residentes? Segurança, né? Aqui a gente estampa uma foto de uma pessoa e no mesmo espaço uma cena de violência, violência pública. Nossas cidades estão. Acessibilidade. Estamos preparados para receber os deficiência, uma deficiência ou mobilidade reduzida, transitória ou permanente? E quando nos questionamos sobre acessibilidade, precisamos ainda refletir em quais regiões da cidade, em tudo aquilo que no setor dessa cidade. Possuímos capacidade de suporte? Os nossos espaços urbanos são condizentes à carga de pessoas que ali reside, mais a carga em vida? A capacidade de suporte, ela é ideal, ela está extrapolada. E mais um par de fotografias em que a gente se questiona a igualdade a toda a população. E mais uma vez nós percebemos que a simples alteração do ângulo da máquina fotográfica faz com que nós tenhamos percepções altamente distintas do mesmo local. São todas problemáticas inerentes às cidades, pequenas, médias ou grandes.
E o planejamento vai vir justamente para tentar minimizar esses impactos que são negativos, trazendo um bem-estar social, uma possibilidade de vivência digna, de forma digna, para os residentes e para aqueles que ali estão entrando. Então, não existe como a gente falar de planejamento urbano se não trouxermos como um dos principais elementos a questão das infraestruturas. A palavra infraestrutura vem de inferus, do latim, que significa base, abaixo de, e estrutura, aquilo que se constrói para o bem-estar ou para o desenvolvimento. Então, ínferos abaixo de significa aquilo que serve de base para o desenvolvimento da cidade. Então, a estrela principal de planejamento é a infraestrutura. E nós já sabemos, pelas nossas vivências, que a questão de energia, de pavimentação, de saneamento, água, destinação de resíduos sólidos, sistema de informação e comunicação são todas infraestruturas que a gente chama de infraestrutura primária, e atrelada a essas infraestruturas primárias, nós temos aquelas mais relacionadas à gestão, como espaços para educação, espaços para saúde, espaços para segurança e infraestruturas secundárias e primárias juntas vão formar esse conceito mais generalista de infraestrutura. E nós começamos a nos questionar desde quando essas cidades existem desde sempre. Essas cidades surgiram da mesma forma. Embora o nosso objetivo não seja propriamente trabalhar com a historicização das cidades, a história das cidades, é muito importante que a gente teça algumas considerações sobre essas cidades, e isso desde 8 mil anos antes de Cristo, até os dias atuais, porque tudo aquilo que vivenciamos e tudo que nos deparamos nas nossas cidades é fruto desse transformar, desse processo de transformação dessas localidades. Então, é muito claro verificarmos ou percebermos nas nossas cidades elementos que existem desde a antiguidade, por exemplo. Então a gente vai falar um pouquinho dos mesopotâmios, nós falaremos um pouco dos egípcios, que foram duas civilizações bastante relevantes no processo de construção das cidades. A gente vai tratar um pouco sobre o Império Romano, os feudos e, consequentemente, a formação dos burgos. Nós falaremos também das civilizações pré-colombianas, os indígenas americanos, a Revolução Industrial como um estupim para a cidade que nós temos hoje, o padrão de cidade que Então, o que se apresenta é justamente essa linha do tempo. De um lado, assentamentos muito antigos, e de 8 mil anos antes de Cristo para frente, onde se destacam Mesopotâmia, Egito, Império Romano e as civilizações pré-colombianas americanas. Depois, o século XV, ou Idade Medieval, tanto no continente europeu como na América, porque justamente fomos, por exemplo, descobertos nesse período, século XV, século XVI. Então, a formatação das cidades na Europa versus a América, em especial a América Latina, nesse período denominado Idade Média, e depois a Revolução Industrial e o conceito de cidade que a gente tem na atualidade. Sobre os mesopotâmios, são informações bastante simples, mas de certa forma bastante relevante, e a gente acaba retornando um pouquinho àquilo que estudamos na época do colégio.
A Mesopotâmia é uma região que, bem se dizer hoje, é conhecida como Iraque, embora ela tenha extrapolado um pouquinho as fronteiras do que é definido como Iraque hoje. E esse povo tem grande relevância no desenvolvimento das civilizações de forma geral e, consequentemente, na concepção de cidades. Este território, denominado Mesopotâmia, é um território muito árido, onde correm dois rios, Tigre e Eufrates. As primeiras vilas ou as primeiras organizações daquilo que surgiriam no futuro como cidades aconteceram justamente próxima dos rios. Historicamente, a gente percebe uma relação entre homem e água muito importante, né? A água inicial foi um dos ser nômade e se tornasse sedentário, né? Ele se assenta naquele local porque ele tem água e com água ele consegue, por exemplo, desenvolver o plantio. Não somente a água, porque esse homem também já dominava algumas técnicas de equipamentos e essa sedentarização. Mas os mesopotâmios se organizavam junto aos rios, locais de água, para montarem os seus assentamentos. Por ali eles tinham a segurança da agricultura por conta da existência do rio. Vejam que inicialmente essa sociedade não contava com meio de transporte, não contavam com uma linguagem escrita, não contavam com dinheiro. E esses assentamentos mesopotâmios foram crescendo e foram se distanciando. Eles desenvolveram técnicas para levar condições de vida a essas vilas ou a esses agrupamentos mais longevos. Então surge a criação dos canais de irrigação que vão levar ao interior, a criação de barragens para representamento de água e um senso de organização das pessoas dentro desses espaços. Os mesopotâmios foram os primeiros a criar vias urbanas hierarquizadas, caminhos de consumo e outros caminhos de água para que fossem jogadas ou jogados os resíduos, aquilo que a gente vai entender como sujeira, sujidade. Essa civilização, essas cidades tomaram um grau de desenvolvimento muito pobre na questão natural, eles viram a necessidade de buscarem matéria-prima em outras localidades. E foi por conta disso que a roda acabou sendo inventada, o dinheiro acabou sendo criado para essa comercialização de matéria-prima e uma técnica das pessoas. Falamos que os mesopotâmios tinham um senso bastante apurado na questão do trato com a água e de levar a água cada vez mais longe, ver na foto de cor branca do nosso lado direito. Outra característica foi a organização de ruas e vias hierarquizadas, e a gente consegue perceber em duas das fotos, né? Na foto em que a gente cidade. E aí, na primeira foto à esquerda, a gente tem a representação do que eles denominavam zigurate. Zigurate era a construção mais alta das cidades, onde ficavam ou onde residiam aquelas pessoas diferenciado e eram altas justamente para que essas pessoas estivessem mais próximas das suas divindades. Vejam que dentro da realidade deles, as cidades criadas por eles
permitiram com que hoje nós tenhamos elementos bastante parecidos. Nós temos ruas que são hierarquizadas, nós buscamos levar a água às pessoas que precisam, buscamos descartar os resíduos em caminhos. Nós temos também, para as pessoas mais importantes, edificações mais projetadas ou mais aparentes. Se pensarmos num prefeito, a prefeitura municipal ela é diferente do entorno. Os centros das cidades são providos com igrejas e catedrais, representando então sempre essa diferenciação de alguns indivíduos ou de alguns cargos. As edificações dessas pessoas estivessem em locais estratégicos e fossem também construídas de uma maneira especial. O Egito, não muito diferente da civilização Mesopotâmia, era extremamente árido e com desenvolvimento, bem que se dizer, muito próximo do Rio Nilo. O Rio Nilo, o rio mais extenso, não o mais caudaloso, mas o rio mais extenso registrado. E as principais cidades egípcias também se construíram já que eram as águas do Nilo aquelas que propiciavam a sedentarização dessa civilização. Os egípcios eles construíam as suas cidades junto ao rio e eles desenvolveram uma maneira de estudar o fluxo de água, que em períodos do ano aconteciam cheias, esses espaços inundados na sequência eram utilizados para plantação, como um solo fértil. Então, o conceito de cidade do egípcio era um pouco diferente, porque a cidade para o egípcio não tinha muita densidade populacional como a gente tem hoje. As cidades eram bem que se dizer, formadas muito pelas pessoas que ali residiam. As cidades se desenvolveram com distância entre elas muito equiparadas, porque já que o rio eles tiravam medidas de um dia de navegação para instalar uma nova vila, isso em torno de 5, 6 léguas, 30 quilômetros. E da mesma forma que os mesopotâmios, a construção de barragens também existiram com essa civilização, já que nem sempre as cidades conseguiam estar necessariamente junto às margens. Porque nós temos exemplos, então, que foram citados nessa civilização mesopotâmia e egípcia, de construção de canaletas para levar a água rumo às regiões mais secas, e essas barragens nada mais são do que diques, né, contentores de água, muito comum em países como Holanda. Essas duas fotos da esquerda a gente consegue ver que a Holanda, por isso, bem abaixo do mar, ao local de residência das pessoas é todo cercado e protegido por diques, espécies de barragens. O Império Romano. O Império Romano a gente tem aí um período mais próximo, né, do período cristão, aí de 27 antes de Cristo foi o seu apogeu. Império Romano, embora leve o nome romano, ele extrapola o que a gente tem de Roma, de Itália, então a gente vê uma imensa mancha na parte central da Europa, no norte da África e parte do Oriente. E esse sim muito importante para a concepção de cidade que nós temos na atualidade.
Os romanos, assim como os demais, buscaram a construção também junto aos rios, obviamente, por conta da água, e a água com essa relação. Mas assim como os outros também, os romanos foram muito habilidosos na questão do represamento de água na criação dos canais e dos aquedutos, que a gente vai ver o que é daqui a pouco, né? Que eram construções que, pela força gravitacional, conseguia levar água para as localidades mais longevas, de maneira a propiciar a toda a população um consumo equitativo, digamos assim. Os romanos também foram exímios da construção de vias, e as vias da época desse império ainda se mantêm até hoje, em especial a via Salária, que é a principal via de acesso a Roma, e via Salária por conta da comercialização do sal. E essa foto, ela já começa a trazer elementos próximos da cidade que temos hoje. As cidades romanas, elas eram cortadas por duas vias principais, uma que ligava norte ao sul e outra o leste ao oeste. E nós temos uma chamada Cardo e a outra denominada Decúmano. E essas vias eram justamente divisores desse espaço denominado cidade. Era na junção dessas duas vias que se localizava o Fórum Romano, o local de discussão sobre a gestão daquela cidade, daquele espaço. E em torno desse fórum romano é que surgiam anfiteatros, bibliotecas, teatros e, na sequência, as termas e os locais de resistência. Elas tinham no cruzamento dessas vias a principal edificação que discutia a gestão e a organização daquele espaço, e depois no entorno algumas edificações públicas atingindo zonas mais residenciais das nossas cidades, aqui no Brasil e em tantas outras localidades. Essas ruas também eram feitas de tal forma que elas acabavam protegendo as residências e as edificações do vento frio, vento muito quente. Algumas fotos da cidade de Roma, e a gente pode ver na primeira foto um trecho original dessa via Salária. Nós temos na foto central e na da direita os que são encontrados no centro da cidade. Então são essas construções altas em forma de arcos que levam a água gravitacionalmente, porque elas têm uma angulação de gravidade para que a água corra sempre. Foto inferior do lado esquerdo, nós temos o Fórum Romano, onde surgiu a cidade de Roma no cruzamento de duas vias. Esse Fórum Romano, ele fica ao lado do Coliseu, na cidade de Roma, e entre o Fórum Romano e o Triunfo, o Arco de Constantino, que eram arcos construídos em diversas localidades da cidade, como condecorações de guerras e de batalhas, todos esculpidos. E uma foto de uma das termas, não em funcionamento, mas aberta para visitação, também na cidade de Roma. Então nós temos aí essa relação da água, essa organização das vias e alguns elementos de construção, de infraestrutura, que acabaram se adequando nos tempos atuais, mas que têm a mesma função. Por exemplo, levar a água limpa para algum lugar, levar a água suja para outro. A pavimentação, que permite o deslocamento das pessoas, né? E nós temos aqui o exemplo da Via Salária. Tivemos no Brasil aquedutos também. Quem conhece a cidade do Rio de Janeiro
vai perceber que os Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, que hoje passam bondes por cima, foram construídos com essa utilização de levar água para as regiões mais interioranas, com maior distância do epicentro, digamos assim, da água naquele local. Sobre as civilizações pré-colombianas, os nossos indígenas, né? Nós temos aqui nas Américas os maias, Guatemala, México, Honduras e El Salvador, com 1000 anos antes de Cristo. Nós temos os astecas, de 13 ao século XV, então eles estão mais próximos da nossa época de hoje. E os incas também, Colômbia, Equador, Peru, Chile, Bolívia, Argentina, mas o Peru talvez o berço da civilização inca, também aí no aproximadamente, né? Essas civilizações, elas têm um conceito de cidade que que toma seu surgimento com a apropriação da água para o consumo, mas ainda a apropriação da essas cidades, elas trazem técnicas de engenharia apuradíssimas, como por exemplo angulações de construções para que o sol possa esquentar uma dada pedra durante o dia, para que essa pedra aqueça a planta do As cidades dessas civilizações eram hierarquizadas por vias, divididas em setores para escravos, para trabalhadores, para pessoas com elevado nível em relação aos demais. E essas cidades hoje a gente chama de bairro. E sempre em meio a essas vias existiam os templos das divindades desses agrupamentos de pessoas. Então, o trabalho com a água para sobrevivência, com a religião, a construção de vias, a divisão da sociedade por áreas dentro desse espaço cidade e a construção dos elementos religiosos é uma característica dessas civilizações pré-colombianas. Nós temos aqui algumas fotos e aqui a gente pode perceber na primeira os patamares de produção agrícola, né, onde se plantavam e os muros de pedra justamente para receberem o calor. Os templos religiosos como essa pirâmide, a pirâmide de Chichén Itzá, na cidade de Cancún, no México, um cenote, que é uma formação geológica natural, mas que era utilizada para a cidade. E aí nós temos na foto inferior do lado esquerdo a criação desses canais que vão descendo a montanha e vão se abrindo em outros subcanais de maneira a levar para toda aquela sociedade. A partir dessa apresentação rápida e bastante superficial até do desenvolvimento histórico dessas civilizações mais antigas, no intento de mostrar que nós trazemos, sim, elementos dessas cidades antigas na nossa realidade, a gente faz um paralelo um pouco mais atual de criações de cidades que também se aproximam muitas das nossas. No continente europeu, num período denominado século XV, onde existiam as cidades medievais, e no continente latino, no continente americano, ou na região que a gente denomina Latinoamérica, o surgimento das cidades com o processo de colonização. Então, de um lado, pegamos a Europa em um período que era denominado de período feudal, ou seja, as cidades se construíam dentro de muralhas e as pessoas que viviam dentro da muralha
viviam por subsistência, mas eram protegidas pelo seu senhor. E os agricultores do lado de fora, eles produziam, inclusive para alimentar a cidade dentro da muralha, e pagavam impostos aos seus senhores. E o que acontece com essa relação de feudo? A cidade dentro da muralha ela já não comportava o quantitativo de pessoas. E a questão do comércio começou a trazer comerciantes no redor dessas muralhas. E toda essa efervescência de comércio mostrou para as pessoas que de certa forma estavam amarradas aos seus senhores, que elas poderiam ser livres. Essa foi a derrocada do sistema feudal e a criação dos burgos do lado de fora dessas muralhas, que foram as cidades dos comerciantes. Essas cidades se desenvolveram tanto que as pessoas acabaram abandonando a vida intramuralha para viverem nas cidades do lado de fora, cidades denominadas burgo inicialmente criadas pelos comerciantes. E na América foi o processo de colonização que permitiu a criação das cidades. Os europeus, quando aqui chegaram, eles encontraram os indígenas. Os indígenas não foram tão fáceis de se lidar. Então, o processo de colonização dependeu inicialmente de uma criação de uma relação com esses indígenas, e aí a gente estuda na história a questão do escambo como uma maneira de dominar esse indígena, e ele nem foi totalmente dominado, para num segundo momento se ter acesso à riqueza que o Brasil, por exemplo, tinha, ou que os países da América do Sul, da América Latina tinham. Porém, essas riquezas que aqui existiam, elas não eram lapidadas. E os agrupamentos de europeus que aqui chegavam precisavam trabalhar essa matéria-prima, essa riqueza, lapidar essa riqueza para mandar para a Europa. Então, a necessidade de equipamentos e de trabalhadores para lapidar essas riquezas foi que acabou gerando as cidades nesse contexto americano ou latino-americano. Então, nós conseguimos enxergar aí a construção das cidades na Europa medieval e nesse período paralelo que acontecia aqui na América, na Latinoamérica, América do Sul especificamente. Estudos demonstram que as cidades se fizeram sobre ruínas de antigas cidades, e aí na Europa, ruínas do Império Romano, a gente tem a cidade de Londres e Canterbury, que trazem essa questão da construção sobre ruínas de forma bastante clara, e a própria cidade do México e Cusco, no Brasil, que foram construídas sobre ruínas indígenas. As cidades também tiveram a sua formatação a partir de fortes, e aí fica bastante claro quando a gente discutiu ainda há pouco as cidades dentro das muralhas. Elas nada mais eram do que protegidas por fortes, então são elementos que trazem proteção à sociedade. E na América, o forte, a cidade forte veio no sentido de proteção contra os nativos, que eram altamente violentos, e contra navegadores e piratas de outras localidades que também queriam as riquezas no Brasil. E quando a gente viaja pelas cidades brasileiras, o forte está sempre presente. A cidade do Rio de Janeiro com o Forte de Copacabana, a cidade de Santos com o Forte, a cidade de Salvador, na Bahia, com tantos fortes, o Forte dos Reis Magos na cidade de Natal, e assim sucessivamente se formataram os acampamentos, e aí nós vimos que os comerciantes no século XV que ficavam do lado de fora da muralha, a movimentação deles gerou a criação de cidades, e esses comerciantes eles acabavam viajando, e todo local em que eles se instalavam acabavam se desenvolvendo. E os acampamentos aqui nas Américas
diz respeito justamente ao caminho do litoral para o interior, né? Nós fomos descobertos do mar para o interior do nosso país e de nossos países. Então, conforme as tropas iam desbravando as terras, elas em acampamento acabavam criando condições para que vilas surgissem e cidades na consequência. As cidades-porto, por conta da comercialização, né, entre Europa e América também e Ásia pelo Pacífico, e a exploração mineira, né? A riqueza propriamente dita. As pessoas que trabalhavam nas minas, elas se dedicavam tanto ao ouro que, por exemplo, elas não tinham que comer, porque elas não produziam nada para comer. E aí então os tropeiros, os cometas, os mascates eram os comerciantes responsáveis por levar mercadoria e levar comida a essas pessoas. E essa movimentação desses agrupamentos fez com que junto às minas de ouro surgissem as cidades. No Brasil nós temos um exemplo bastante claro, a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, e na Bolívia também uma outra muito conhecida, em especial pelo turismo, a cidade de Potosí. Que algumas fotos, né, a gente consegue ver a cidade do México e a ruína, então a questão da construção da cidade, cidade de Ouro Preto e Potosí, na Bolívia. E os fortes, né? Aqui nós temos Morro de São Paulo na Bahia, com algumas fortificações que estampam essa questão de proteção contra o estrangeiro e proteção contra o próprio nativo, muitas vezes violento. Rio de Janeiro, cidade porto, né, com a Baía de Guanabara formada, uma formação geográfica natural, e a cidade de Salvador também com a Baía de Todos os Santos, então além de porto, ainda com a presença de algumas fortificações. A Revolução Industrial, penso eu que seja um momento em que não merece muita informação, até porque é de conhecimento de todos, mas de forma bastante sucinta, ela representou a industrialização, o surgimento da industrialização das coisas no mundo. Isso teve seu acontecimento entre século XVIII e XIX na Inglaterra e rapidamente espalhou-se pelo mundo. Então, cria-se a máquina a vapor, na sequência, cria-se a máquina, o maquinário elétrico, e isso faz com que o modo de produção se modifique. É neste momento em que a questão do capital é instaurada no mundo. As pessoas que se viam, que eram livres, elas passam a vender o seu tempo para o trabalho, para ganharem dinheiro em prol do seu empenho e terem então o direito de liberdade em certos períodos do ano. Esse processo de desenvolvimento fez com que um êxodo rural muito grande tomasse espaço. As pessoas saíram do espaço rural e foram viver nas cidades em busca de oportunidades. E as cidades, então, elas acabaram inchando justamente porque elas não tinham uma capacidade de suporte. Surgem os cortiços, surgem as doenças, as contaminações, e então começam a surgir os planos de organização da cidade, que hoje nós entendemos como um estatuto da cidade ou como um plano diretor. Nós temos uma foto aqui que estampa os cortiços e uma foto que eu gosto bastante e é muito comum na Europa. Bem no centro da rua a gente tem esse caminhozinho, a gente percebe que a rua ela é afundadinha no meio. Isso pelo fato de que as pessoas jogavam pela janela de seus pinicos todos os dejetos para que fossem destinados a alguma região da cidade. Isso céu aberto, em meio à rua. É quando o homem anda na calçada, beirando a rua para proteger a mulher, historicamente dizem que não é pela segurança do trânsito, era que o homem andava mais próximo da rua porque se jogassem algo da janela, cairia sobre ele
e não sobre a mulher, no caso. Né? No Brasil, já sabemos que fomos descobertos em 1500, em 1530 já existiam as primeiras vilas, mas foi um processo aí de 200, 300 anos para que as cidades se configurassem como hoje. É só no século XVIII, os senhores de engenho mudaram para as cidades, porque as cidades já eram providas de certa estrutura e administravam as fazendas de longe. E no século XIX, em 1800, com a maturidade da produção agrícola e mineral, que as cidades brasileiras começaram a ter uma organização melhor. Inicialmente, a partir da cópia de um modelo europeu, em que as cidades precisavam ter eixos monumentais junto às vias de passagem, grandes parques, grandes jardins, para que a alta sociedade pudesse tomar seu sol, desfilar, para que fosse bonito aos olhos, e isso a gente percebe em diversas cidades brasileiras, a criação desses eixos monumentais. E na década de 60, então, um outro movimento começa a mostrar de que não trazia o desenvolvimento. Então, que as questões sociais, a qualidade de vida equitativa também fizesse parte desse desenvolvimento urbano. Para vocês uma foto de um dos eixos monumentais que ainda perdura no Brasil, que é a Praça da Liberdade na cidade de Belo Horizonte, mas nós temos o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, nós temos tantos parques em cidades ah, ah, do interior de São Paulo, tantas unidades federativas brasileiras. De uma forma menor e mais simples, ousaríamos até dizer de que Afonso Pena, em Campo Grande, ela representa um pouco de um eixo monumental. Ela tem muita exposição de verde, de árvores, de jardins que culminam no Parque das Nações Indígenas e Parque dos Poderes. Então, a criação de eixos monumentais, ela foi uma das primeiras intervenções nas cidades e posteriormente passa a se trabalhar com outras características nesse ambiente. A cidade de Brasília, embora na década de 60, ela se apoiou um pouco no ideário desses eixos monumentais quando construiu seu projeto piloto, o avião, que a gente conhece com asa norte e asa sul. Então, o corpo do avião é um eixo monumental de começo a fim, né, com jardins, esculturas, fontes, e a cidade organizada de uma forma bastante racional, que tem de um lado, tem de um outro, mantendo uma estética e uma organização bastante diferenciada e bastante interessante. E na década de 60, então, com esse olhar mais para o social, é que os municípios brasileiros começam a pensar em grandes avenidas, no intento de permitirem fluxo de maior número de pessoas, permitir com que as pessoas andassem mais distâncias por dia, e começam a surgir as linhas de transporte público, as linhas de metrô, e tudo isso fez com que as cidades tomassem proporções cada vez maiores. Então, é com o plano de desenvolvimento integrado da década de 60 em que o planejamento das cidades passa a incorporar os elementos sociais e os elementos econômicos. Então, eu busquei nesse momento fazer uma introdução histórica bastante rasa, que termina na década de 60, com essa preocupação de gestão do espaço urbano, focado no estético, no funcional, no bem-estar social, porque a partir das próximas aulas, já de nosso livro-texto, a gente vai lidar com a Constituição de 1988,
quando trata em seus artigos 182 e 183 da questão da urbanidade, e é nesse momento que surge o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, ele, digamos, foi publicado em 2001, né? Foi mais de uma década de definição do que seria esse Estatuto da Cidade, e ele tem como sua principal ferramenta o plano diretor. É um documento que norteia o desenvolvimento das cidades, alguns tipos de cidade, não são todos, e ainda o plano diretor tem a possibilidade de criar tantos outros documentos normativos para as suas cidades. Um deles é a Lei de Uso e Ocupação de Solo, né, que vai definir o que se pode construir, quais os limites de uma região e de outra dentro do espaço urbano. Essa minha primeira fala, ela foi construída em cima do material denominado Planejamento Urbano, do Rodrigo Freire, e também do texto denominado Surgimento das Cidades, de Gilberto Castro. Eu os deixo aqui, apesar de ter sido uma fala um pouco longa, e espero encontrá-los muito em breve nas próximas lições de nosso livro. Eu deixo meu abraço e até logo.